para ser um grande ano para a indústria da carne mundial, embalada pelo aumento da produção nos Estados Unidos. No final de fevereiro, um analista do Departamento de Agricultura norte-americano previu um recorde de produção de carne vermelha e de aves, uma vez que o crescimento econômico e o baixo desemprego impulsionaram a demanda por proteína animal. Mas então veio a Covid-19. No final de abril, a pandemia mudou o cenário econômico e agrícola de forma tão drástica que a Tyson Foods, um dos maiores produtores globais, alertou em um anúncio de página inteira no The New York Times. A cadeia de suprimentos de alimentos está quebrando. Assim como o novo coronavírus, esse impacto ultrapassou fronteiras, afetando o consumo também no Brasil. As vendas no atacado e no varejo da carne de boi registraram queda, principalmente nos chamados cortes nobres. No total, já são mais de 11 plantas frigoríficas paralisadas em todo o país. E nesse cenário, um outro ponto tem chamado a atenção: surtos de infecções em frigoríficos, que colocam em risco a saúde de funcionários e elevam os casos confirmados da doença, além de aumentarem o potencial número de diagnósticos. No Direto ao Ponto, nesta quinta-feira, 7 de maio de 2020, vamos falar sobre esses casos aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O salto de casos confirmados do novo coronavírus na cidade de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, chamou a atenção das autoridades. Em pouco menos de uma semana durante março, o município se tornou o segundo mais atingido pela Covid-19. Em uma diligência, foi detectado um surto em uma unidade do frigorífico da JBS na cidade. O local foi totalmente interditado por tempo indeterminado após o encerramento de fiscalização da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia. O termo de fechamento da empresa, de mais de 2.500 funcionários, foi emitido depois que o Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública, solicitando o afastamento de todos os trabalhadores do frigorífico. Ao menos 19 desses estão contaminados pelo novo coronavírus e outros 15 estão com suspeita de estarem com a doença. Além disso, foi confirmado que 2 familiares de trabalhadores morreram em virtude da Covid-19. Em uma nota longa, a JBS afirmou que tem realizado todas as ações necessárias contra a pandemia. A JBS tem adotado todas as medidas para garantir a máxima segurança e prevenção de cada um dos colaboradores de suas fábricas, centrais de distribuição e escritórios. Incluem-se nessas medidas a desinfecção diária e periódica das instalações, medição de temperatura de todos os colaboradores antes de acessarem a unidade, afastamento de pessoas do grupo de risco, a inclusão de novos EPIs como máscaras acrílicas, a obrigatoriedade do uso de máscara para 100% dos colaboradores, incluindo a área administrativa, medidas de distanciamento social, vacina contra a gripe H1N1, entre outras ações. Todas as medidas seguem as determinações dos órgãos de saúde, como a OMS e o Ministério da Saúde, além de cumprir integralmente com os protocolos da Secretaria do Trabalho. Adicionalmente, a empresa contratou e está em total conformidade com as orientações das consultorias de renomados médicos e especialistas sobre as práticas adotadas. A companhia esclarece ainda que adota protocolos detalhados e específicos, e no caso em que um colaborador teste positivo para a Covid-19, é prestado imediato atendimento com total apoio, tanto a ele, aos seus familiares, até seu pronto restabelecimento. Neste período, conforme orientam os órgãos de saúde, o colaborador estará afastado de suas atividades e com acompanhamento integral. Além disso, a empresa inclui como procedimento padrão a total desinfecção e sanitização das áreas comuns e do local em que o profissional trabalha em caráter adicional. A proteção dos colaboradores sempre foi o primeiro objetivo da JBS, desde o início da pandemia da Covid-19. Continuaremos pautados por esse princípio e confiamos em que as atividades em Passo Fundo serão retomadas brevemente. Na região do Vale dos Sinos, mais próximo a Porto Alegre, a Prefeitura de São Leopoldo anunciou um foco de contaminação. Na última sexta-feira, foram confirmados 14 casos de moradores da cidade que trabalham em 2 frigoríficos em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Conforme nota da administração municipal,
Mais de uma centena de leopoldenses atuam em 2 empresas e estão sendo contatados para a realização de exame. O prefeito Ari Vanazzi determinou 2 medidas imediatas. Primeiro, um alerta urgente para a prefeitura de Garibaldi com relação ao surto no empreendimento, solicitando providências. Segundo, a formalização do Ministério Público do Trabalho para a averiguação das condições sanitárias e epidemiológicas dos empregados. A prefeitura de Garibaldi, por meio da secretária municipal de saúde, afirmou que o município sempre tomou as medidas necessárias e todas as empresas foram oficializadas e receberam orientações quanto aos cuidados, até mesmo os frigoríficos. Simone Agostini de Moraes informou que houve visitas da vigilância epidemiológica juntamente com a vigilância sanitária nas empresas, inclusive algumas acompanhadas com o Ministério Público do Trabalho. A correspondente do Correio do Povo na região do Vale dos Sinos, Stephanie Sander, conta um pouco mais sobre essa situação. Na cidade de São Leopoldo, a Prefeitura Municipal autorizou a reabertura do supermercado Rissul, que havia sido interditado na semana passada por conta de casos de coronavírus em funcionários e familiares dos trabalhadores. Entre as medidas adotadas para que fosse permitida a reabertura do local, todos os colaboradores estão sendo testados para coronavírus pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, 10 casos positivos foram confirmados entre os funcionários e a empresa apresentou para a equipe de fiscalização a comprovação da realização de sanitização da loja, junto com um plano de contingenciamento para a reabertura do local. Somente poderão retornar ao trabalho os funcionários que tiverem resultado negativo. Os positivos seguem em isolamento domiciliar e os demais seguem sendo testados ao longo da semana. A cidade de São Leopoldo contabilizou 11 novos casos de coronavírus somente nessa última terça-feira. A maior parte deles está vinculado ao frigorífico Nicole, da cidade de Garibaldi. Foram 7 casos. Outros 3 estão relacionados ao supermercado Rissul. E houve ainda um caso de transmissão não identificada. O total de casos confirmados na cidade já totaliza 131. Ações como a higienização de espaços públicos, como as calçadas da Rua Independência, principal via do comércio local, e ainda acessos das estações da Transurb e estação rodoviária, seguem passando por processos de higienização. Mas, afinal, por que esses locais estão se tornando foco de contaminação? A hipótese principal é pelas condições que não possibilitam as medidas de distanciamento social, principal recurso para conter o avanço da pandemia. Além disso, estudos apontam maior capacidade de reprodução celular do patógeno em baixas temperaturas. Embora o SARS-CoV-2, popularmente conhecido como novo coronavírus, seja recente e, portanto, haja muita coisa desconhecida, as autoridades de saúde alertam que ele é transmitido tanto por contato humano quanto por superfície. Pesquisas sobre cepas similares de coronavírus mostraram que, em geral, essa família é estável em temperaturas congelantes e pode sobreviver por até 2 anos a menos 20 graus Celsius. Assim, se o novo coronavírus for tão persistente quanto seus antecessores, ele poderá sobreviver em superfícies de freezes por muito tempo depois que as autoridades pretendem suprimir a pandemia. Isso levanta uma dúvida recorrente. Pode o novo coronavírus ser transmitido por meio de alimentos? A resposta é: não há nenhuma evidência científica a esse respeito. A Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, quando avaliou esse risco em outras epidemias causadas por um vírus da mesma família, concluiu que não houve transmissão por alimentos. Conforme a Organização Mundial da Saúde, o comportamento do novo coronavírus deve ser semelhante aos outros tipos. Assim, ele precisaria de um hospedeiro, humano ou animal, para se multiplicar. Além disso, esse grupo de vírus é sensível às temperaturas normalmente utilizadas para cozimento dos alimentos, algo em torno de 70 graus Celsius. A dinâmica dessa pandemia mostra que a transmissão tem ocorrido de pessoa em pessoa, pelo contato próximo com o indivíduo infectado ou por contágio indireto, ou seja, objetos e superfícies contaminados. Mas fato é que o vírus pode persistir por horas, dias, a depender da superfície, da temperatura e da umidade do ambiente, mas é eliminado pela higienização ou desinfecção. Assim, uma das estratégias mais importantes para evitar a exposição é redobrar os cuidados com a higiene. Também manter o distanciamento social. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Raup e o programa teve na edição Pedro Basta. Até a próxima. Tchau, tchau.